Vamos agora, então, para o nosso segundo painel. E para compor esse segundo painel, intitulado Desafios Logísticos e Transportes, acabei de saber que aqui haverá uma substituição e quem vai compor, então, a mesa vai ser o senhor Guilherme Tel, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Senhor Guilherme Tel, por favor. Senhor Guilherme Tel, então, vai entrar na mesa na qualidade de moderador, então. Muito obrigada. O senhor Javier Encinas, diretor de projetos do Departamento Internacional de Infraestrutura do Reino Unido. O senhor Vander Costa, presidente da CNT. E o senhor Roberto Pena Chaves, diretor jurídico e de relações governamentais da CCR-SA. Haverá também a intervenção do economista e consultor especializado na área, Cláudio Roberto Fristac, que gentilmente gravou um vídeo para o nosso fórum. Por favor, senhores, fiquem à vontade. Teremos aqui 1h30 de aprendizado. Bom, como já apresentado, meu boa tarde a todos, sejam aqui presenciais e também de forma virtual. Quero aqui agradecer pela possibilidade, até mesmo a deferência do nosso professor Sérgio Vitor, e de forma inicial agradecer também a presença do presidente Vander Costa, da CNT, e também do Roberto Pena Chaves. Temos aqui também a exposição do Javier, mas de forma inicial, como nosso painel aqui proposto, Desafios Logísticos e Transportes, eu acho que o grande tema central, os grandes temas centrais serão debatidos, é o custo logístico brasileiro, que representa um entrave para a competitividade da produção nacional. Acho que, em especial, coloca-se aqui do agronegócio, mas também um paralelo com a indústria nacional, e como elevar a eficiência do transporte de mercadorias em um país de dimensões continentais, e como promover a integração entre os diferentes modais, ou modos de transporte. Acho que, passando de forma inicial, até mesmo o presidente Vander, fazendo até uma elucidação da própria pesquisa CNT, onde se traz uma matriz de transporte, onde temos em torno de 60% da matriz voltada ao transporte rodoviário, um pouco mais de 20% ao transporte ferroviário, e esse residual distribuído entre os modos aquaviário e aeroviário. Presidente Vander, acho que passando esses diagnósticos, mesmo apresentado pela CNT, e uma das diretrizes de atuação que tem a entidade, sobretudo sobre a sua gestão, de equilibrar a matriz de transporte, sobretudo a intermodalidade, como se houver esses pontos aqui, o que podem ser abordados, sobretudo nessa interface Brasil e Portugal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, cumprimentar o professor Vitalino, Zé Roberto, agradecer pelo convite de podermos estar mais uma vez em Portugal e participar de um importante debate sobre a infraestrutura. O ponto colocado pelo Guilherme é preocupante para o Brasil, que está tratando como faz para reduzir o custo logístico. E as palestras do primeiro painel vêm trazer um retrato bastante fiel da necessidade de investimento para o Brasil. O investimento privado é muito bem-vindo, o CCR está aqui, e tem colaborado naquilo que é possível, mas não é suficiente para promover o desenvolvimento do Brasil, porque os modais que têm atratividade econômico-financeira, boa parte já está privatizado, tanto é que o Igor falou com o potencial de 1,7 para 1,8, e o restante está sempre concentrado nas regiões mais desenvolvidas do Brasil. Então, a discussão da necessidade e a viabilidade do investimento privado é fundamental até para podermos desenvolver onde está subdesenvolvido, para ter um equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento do Brasil. E a CNT tem defendido algumas alternativas para fortalecer o capital privado, dentre elas a emenda constitucional 001 do senador Wellington Fagundes, que já passou no Senado, que está em tramitação na Câmara, e que destina 70% das outorgas para reinvestimento em infraestrutura.
Aí poderíamos até falar que teríamos um subsídio cruzado, onde o Sudeste e Sul desenvolvido poderia arcar com o custo do desenvolvimento necessário das regiões Norte e Nordeste. Mas com relação ao custo logístico, esse governo avançou de forma até significativa. Ele fez a BR do Mar, que vai incentivar mais a cabotagem, e a regulamentação do sistema ferroviário, com a vinda das autorizações, abriu um potencial de investimento muito grande. E esse investimento das autorizações ferroviárias, acreditamos que vai ter maturidade dentro de 5 a 10 anos e vai para as regiões onde tem uma produção de commodities, principalmente. O que se tem hoje desenhado é que vai haver investimentos em mineração, onde a ferrovia já tem uma matriz significativa, em celulose para poder reduzir o custo, e no agronegócio. Não há projetos ainda de transportes de carga fracionada, transporte de contêineres com viabilidade econômica. Outra forma de reduzir significativamente o custo do transporte, principalmente no agronegócio, é o investimento em sistema aquaviário. O Brasil tem mais de 4.000 quilômetros de rios navegáveis e desses apenas 1.000 quilômetros são explorados atualmente. Então, o aquaviário, principalmente a navegação interna, tem um projeto no governo que chama BR dos Rios, a gente espera que seja continuado pelo governo eleito. Ele faz com que tenha um potencial de redução muito grande, muito maior do que a ferrovia, porque a modelagem de ferrovia no Brasil, ela não estimula a concorrência, porque o dono da rodovia, da ferrovia, é o dono dos vagões, e, por regra, no Brasil, o cálculo do custo do frete ferroviário é calculado com base no rodoviário, mas um desconto pequeno de 10% a 20%. O aquaviário não. O aquaviário já tem concorrência entre diversas empresas e, com baixo investimento, a gente pode reduzir o custo de toda a produção do Centro-Oeste e Nordeste, Norte brasileiro, que está com desenvolvimento já significativo, conhecido principalmente para a soja, mas tem milho, tem outros potenciais, até mesmo a mineração que possa ser explorado. Colocando aqui um novo ingrediente que temos que estar preocupado para promover o desenvolvimento de infraestrutura é com relação ao meio ambiente. A gente tem certeza de que, para o Brasil ser viável, tem que ter um compromisso com a pauta ESG, mas temos que ter uma política de preservação da mata amazônica. Hoje, o que já foi desmatado já gerou área suficiente para podermos produzir o dobro ou o triplo do que produzimos. Então, um objetivo de desmatamento zero não é fora da realidade, mas temos que ter uma abertura ecológica para construir estradas, ferrovias ou mesmo até a hidrovia, que tenha a possibilidade de fazer o menor desmatamento possível, com um compromisso até mesmo antecipado de reposição. Se eu tenho que derrubar uma árvore, me dê autorização, eu vou plantar 2, eu vou plantar 10. Eu vou plantar e cuidar para que ela seja preservada. Dessa forma, nós estamos combatendo, cumprindo um compromisso ecológico mundial, mas não estamos impedindo o desenvolvimento econômico. Com relação à provocação, acho que de falar do custo logístico do Brasil, o que pode ser feito, são minhas primeiras considerações e fico à disposição para acrescentar algo posteriormente. Obrigado, presidente Wander. E aí? E antes de passar para o nosso próximo expositor aqui, quero também registrar aqui o agradecimento ao nosso ministro, professor Gilmar Mendes, professor Vitalino também, pela oportunidade, pelo importante debate que está sendo aqui discutido. E passando agora para o Roberto Pena Chaves, que é do Grupo CCR. O Grupo CCR acaba que é um investidor transversal, né? O CCR investe em mobilidade humana, como até os termos da palavra que o próprio grupo utiliza, investe também em rodovias, um pouco na navegação, e um dos grandes investidores, vamos dizer assim, na carteira de projetos que temos hoje em concessões rodoviárias. Hoje, até mesmo números apontados aqui, a gente tem uma carteira de hoje, mais ou menos 13 mil quilômetros de rodovias concedidas.
E se seguirmos as diretrizes e até mesmo os projetos qualificados pelo PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, poderemos chegar em torno de algo de 30 mil quilômetros. Então, pegando essa tônica que o presidente Wander colocou e até mesmo na esteira dessa discussão, como que o grupo vê essas oportunidades e também o equilíbrio dessa matriz de transporte e até mesmo eventual competitividade entre os modos, seja ele ferroviário e também rodoviário, já que você tem uma das diretrizes, até mesmo como o presidente Wander colocou aqui, das autorizações ferroviárias. Ainda pegando um gancho que o Grupo CCR teve um investidor de origem portuguesa, que foi o Grupo Brisas. E pelo que nós temos discutido, tem até o interesse de voltar e investir no Brasil brevemente. Então, nesses pontos todos, passando aqui a provocação e a fala para você. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Vou trazer um pouco da visão exatamente do investidor privado, né? Eu acho que falar um pouco de tudo que já foi comentado aqui, e só dando um pouco mais de números, a CCR hoje administra 19 aeroportos, tem 11 concessões rodoviárias e 6 concessões de transporte de passageiros por trilhos, né, e mais barcas no Rio. Então, a infraestrutura é o core da CCR e já investimos muito e vamos continuar investindo para a melhoria da infraestrutura no país. Então, pegando um gancho aqui do que foi falado e ainda entrando no tema da questão da eficiência do transporte público, assim, primeiro tema que eu acho que é fundamental, que já foi falado aqui também, é a continuidade do investimento pesado em infraestrutura, seja via concessões, seja via PPP, seja via investimento direto do poder público, né? Então, nos últimos anos, nós verificamos aí a concessão de mais de 83 ativos, envolvendo ferrovias, rodovias, portos, ou seja, uma contratação de aproximadamente 100 bilhões de reais, envolvendo todos esses contratos. E eu acho que a mensagem aqui precisamos continuar com esse programa, né? E foi muito bom ouvir a ministra Miriam Belchior dizendo que a agenda do governo vai ser essa, né? Ou seja, vai continuar destravando investimentos, que é super importante para o país, trazendo novas concessões, trazendo reequilíbrio para os contratos para destravar esses investimentos e trazer empregos. Então, é fundamental isso para que a gente possa garantir a eficiência, a qualidade da infraestrutura para melhorar a eficiência do transporte. Outro ponto, que é uma questão que eu tenho, não é porque você está aqui pela agência, pela NTT, mas assim, é um ambiente regulatório propício para que você possa trazer essa eficiência, né? E as agências federais têm trazido muitas inovações nos seus novos editais e têm instigado muito os parceiros privados e têm funcionado como verdadeiros parceiros das concessionárias, de forma a trazer melhorias no serviço, não só na infraestrutura, mas no serviço. E aqui, citando aqui um dos exemplos práticos na questão da melhoria da eficiência do transporte, é o desenvolvimento do projeto Free Flow, que a NTT está capitaneando. Para quem não conhece, o Free Flow é basicamente acabar com as praças de pedágio e colocar pórticos onde os carros e caminhões possam trafegar sem ter que parar nas cabines de pedágio, e você conseguiria cobrar ali uma tarifa quilométrica mais justa ali para o transportador de mercadorias, né? Então, a NTT tem feito esse trabalho, tem trazido inovações, né, que eu acho que é fundamental para que a gente possa trazer essa eficiência. Com relação aqui à questão de outros modais, meu colega aqui já falou, eu ia falar aqui também da cabotagem, que eu acho que foi muito importante, é um programa importante do governo, assim como alternativas, né, a rodovias, eu acho que precisa ser incentivado a outras alternativas, além de rodovias, e esse programa da cabotagem, eu acho que está pegando, acho que vai melhorar ainda mais uma alternativa para o transportador. A questão também das autorizações para ferrovias, eu acho que também é tirar a obrigação do governo de fazer investimentos diretos e trazer o particular para que ele, via autorização, faça o investimento, e aparentemente já tem mais de 70 pedidos de autorização perante o Ministério da Infraestrutura, envolvendo mais de 19 mil quilômetros de rodovias privadas, de ferrovias privadas, né? Então, assim, eu acho que é questão de tempo para que a gente comece a diminuir um pouco a dependência de rodovia. Para a CCR não é tão bom, mas para o país é ótimo, né? Então, acho que a gente tem que incentivar essas iniciativas.
Com relação à questão da competição, de como a gente faz a integração entre os modais, isso é uma questão que nos preocupa bastante, né? Eu acho que a integração entre modais tem que partir de um planejamento, de uma estruturação muito bem feita por parte do poder público. Eu acho que toda vez que você fala em concorrência entre rodovias e ferrovias, como é que você integra ferrovias com rodovias, eu acho que você tem que pensar ali no que foi contratado, na matriz de risco que foi estabelecida. Eu sei que a agência já está discutindo novos modelos, inclusive de mitigação de mecanismos de mitigação de risco para a questão de demanda, que eu acho que é fundamental, eu acho que é uma discussão super rica, e é um mecanismo que já existe, por exemplo, nas linhas de metrô, né, para você preservar um pouco o risco do particular e trazer investimento para a infraestrutura. Então, assim, eu acho que o poder público tem que servir como catalisador dessa integração, né, de forma que ela seja feita de forma estruturada e não predatória, né, e garantindo os contratos em vigor e preservando a rentabilidade dos contratos futuros. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado, e antes de passar até mesmo para a exposição do vídeo, acho que pegando essa discussão sua, Adriano, e até mesmo esses aspectos, eu acho que muito você coloca, acho que o investidor ele muito pensa naquela tríade, né? Sobretudo de previsibilidade, estabilidade e segurança. Eu acho que pegando um pouco do gancho da própria agência nossa lá, acho que o grande, vamos dizer assim, aspecto do modal de infraestrutura terrestre, acho que esses pontos são bem endereçados. E até um exemplo que a gente acaba de utilizar é de uma pandemia que se tem presente. E acho que até o último levantamento nosso, o único país do mundo que aprovou uma metodologia clara de reequilíbrio foi-se o Brasil, uma metodologia eficiente, onde nos contratos já visando sempre menor impacto para o usuário, refletir isso e manter-se a sustentabilidade. Acho que muito o presidente colocou aqui, presidente Wander, antes de passar para o vídeo, até mesmo pegando essas discussões, e até mesmo deixando um pouco mais livre, dos aspectos de avanços regulatórios, acho que vê-se muito a CNT discutindo, como o próprio Adriano colocou, do free flow, com as bandeiras apresentadas pela sua gestão, e também do equilíbrio da matriz de transporte, intermodalidade, e também os marcos regulatórios muito claros, acho que da cabotagem, como o senhor citou, também das ferrovias. Quais outros marcos o senhor vê que possa evoluir mais no ambiente nacional, e até pegando um pouco do gancho que a ministra Miriam colocou, que o país tem que evoluir nesse aspecto, também eventualmente outras modelagens de concessão que possam estar previstas aí, que possam evoluir não só nesse aspecto, que acaba que um pouco dos ativos já não tão atrativos já estão chegando já na sua evolução, dessa carteira de 13 mil quilômetros já concedidos e um pouco mais de 20 que teremos aí pela frente. Eu acho que colocando esses pontos e sempre pensando nesse equilíbrio da matriz e a competitividade do modo de transporte. Bom, eu não tenho dúvida que nós temos que desenvolver os outros modais. Houve um avanço muito grande com o marco regulatório das ferrovias, assim como a BR dos mares. Mas a preocupação da CCR com relação à hospedagem já não existe, porque por mais que possamos desenvolver as outras matrizes, o rodoviário que vai alimentar os terminais de carga, os portuários, os terminais ferroviários. E você anda aqui na Europa, você vê a Alemanha, por exemplo, estivemos lá recentemente, ela tem o tamanho do estado de Minas Gerais aproximadamente e tem 30 mil quilômetros de ferrovias. Como são duplicadas, levando para o Brasil, 60 mil quilômetros de rodovia. E lá o transporte que predomina é o rodoviário, justamente para poder fazer o abastecimento dos terminais. Então, a CNT defende a multimodalidade, a inter-relação com elas, e com a consciência, né, com a visão de que esse desenvolvimento vai promover o crescimento econômico e não vai atrapalhar o rodoviário. A quantidade de carga por rodoviário ela não vai diminuir, ela pode ter uma perda de participação percentual, mas uma infraestrutura moderna, ágil, vai fazer com que tenha mais carga, que o PIB brasileiro cresça e aquilo que foi previsto para as rodovias não tenha uma deflação. Isso é uma visão clara que a gente tem, e pelo discurso do presidente eleito, agora a ministra Miriam confirmou, eles querem dar previsibilidade, eles querem continuar com os contratos que foram firmados. Então, se perguntar se as privatizações das rodovias brasileiras correm risco com o novo governo, a CNT pensa que não.
porque é a única forma de promover o desenvolvimento econômico é o que faz parte do programa do presidente eleito, fazer geração de emprego e renda. Se me perguntar se vai privatizar outros tipos de companhias, Petrobras ou Banco do Brasil, a resposta pode ser diferente. A gente tem que esperar vir a entrega da política para podermos saber. Agora, a modelagem que tem, nós defendemos no Congresso a criação do Free Flow. Se anda aqui, é o modelo mais correto que tem de se tributar, porque vai pagar quem usa e vai pagar na proporção do que usa, vai pagar pela quilometragem de que usa. Então, é um tributo que vai onerar o transportes, mas vai fazer de forma justa. E ele onera colocando mais um custo de pedágio para pagarmos, mas o retorno que nós temos em ganho de segurança, de economia de combustível, e aí vai para o outro lado. Se eu economizei combustível, eu poluí menos, tem o lado ecológico também. Isso faz com que, ao final das contas, o custo total seja menor. E a situação do investimento nas rodovias brasileiras está tão precária, o nosso estudo publicado há 15 dias atrás mostra isso, que nós estamos dependendo, inclusive, o pedágio de manutenção. Já que eu não consigo ter investimento, a rodovia não tem tráfego suficiente para poder fazer uma duplicação, fazer uma obra grande, mas que pelo menos venha o pedágio de manutenção, um custo mais barato, porque 33% das rodovias brasileiras estão com marcas de trincas, e trinca no asfalto, com chuva, é buraco na certa, é inviabilidade para o ano que vem. Então, nós continuamos apoiando a iniciativa privada, defendemos que tem que ter também capital público, temos essa proposta das outorgas sejam reinvestidas em infraestrutura. Nós propomos também que venha debêntures incentivadas para investimento em infraestrutura para poder captar mais valores para a iniciativa privada para o projeto e entendemos que isso é necessário. Se não puder ter free flow, que tem uma tecnologia que algumas pessoas falam que não está disponível no Brasil, eu penso diferente, eu acho que hoje, para você poder fazer medida de prazo, basta uma câmera com leitura inteligente de placas, isso aí já tem disponibilidade aqui e também no Brasil, que faça na licitação, Guilherme, na NTT, ou coloque como obrigação colocar a praça de pedágio, a primeira praça no primeiro quilômetro e a última praça no último quilômetro. Assim, nós vamos evitar que, como na Dutra atual, 50% dos usuários não pagam. Não porque eles fogem, não, porque não tem praça de pedágio onde eles transitam. Então, isso faz com que mais trechos tenham atratividade para a iniciativa privada. Nós podemos avançar ainda mais na privatização de rodovias. Obrigado, presidente. E até nesse ponto, até compartilhando a responsabilidade junto com a própria CCR aqui, nesse aspecto do qual a gente concorda, eu acho que nos avanços que a gente está tendo muito grande dos aspectos regulatórios, até muito em respeito que tem das instâncias superiores, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no que se refere aos avanços que tem, assim, vamos dizer assim, contratuais, muitos têm visto, como você referenciou, Adriana, com os avanços de compartilhamento de risco, compartilhamento de receitas, e até mesmo endereçamentos no próprio ambiente regulatório e contratual, para que você possa ficar no ambiente da própria agência, no máximo, no ambiente administrativo ou outro que você tenha maior previsibilidade. Então, vendo-se muito isso, o que você enxerga é que possa ser realmente tornado realidade, e algo que a própria CCR tem buscado na nova concessão da Rio-São Paulo, do Free Flow se tornar efetivo, realmente no aspecto que o presidente colocou de justiça e equidade tarifária, e também dos avanços regulatórios que estamos tendo no âmbito nacional, que possa ainda ser melhor endereçado para cada vez mais termos um ambiente de maior perspectiva de atração de investimentos e voltasse investidores como a própria Brisa aqui de Portugal a voltar a investir no cenário nacional. Eu acho que existe ainda uma assimetria quando a gente fala do país inteiro com relação à questão da segurança. Voltou a funcionar. Acho que ainda existe uma assimetria quando a gente fala do país inteiro com relação à questão de segurança jurídica. Então, falando do âmbito federal, eu estava comentando aqui das agências, não só da NTT, mas a ANAC também. A ANAC foi a primeira a reequilibrar os contratos por conta da pandemia, né? Ou seja, eles procuraram os concessionários, porque o movimento dos aeroportos foi a zero, né? Então, eles fizeram reequilíbrios
rápidos para poder garantir a sobrevivência dos próprios aeroportos. Então, eu acho que no âmbito federal, a gente está vendo literalmente a expressão de parceria, né? Ou seja, uma conversa aberta entre particular e agência, né? E sempre sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas com relação a todas as questões que são acordadas, mas existe uma parceria, né? Eu, só citando aqui, quando no início do ano teve aquela chuva absurda na 101, né? Que caiu quase que a rodovia inteira, eu fiquei surpreso que a própria agência procurou a CCR para se colocar à disposição do que fosse necessário para ajudar na limpeza das pistas, né? Como é que a agência poderia contribuir para resolver a questão do tráfego. Então, assim, eu acho que isso daí é uma parceria, né? Agora, no âmbito estadual e no âmbito municipal, a gente ainda não vê o mesmo nível de maturidade que a gente está vendo no âmbito estadual ou federal, né? Então, assim, o nível de litigiosidade ainda para que sejam observadas as obrigações contratuais ainda é grande no Estado. Eu estava conversando com um colega aqui, em alguns contratos, reajuste de tarifa, que é algo, não é aumento de tarifa, é reposição do valor no tempo, né? Virou algo rotineiro de ser levado para o judiciário, né? E não é difícil você ver ali o administrador público ir para a imprensa e bater no peito com orgulho, dizendo que não deu reajuste. Isso para atração de investidor internacional é muito ruim. O brasileiro também não é bom, né? Então, você sabe que em determinados estados o ambiente da segurança jurídica é muito ruim. E digo o ambiente de segurança jurídica ali no âmbito ainda contratual. Evidentemente que a gente vai para se socorrer no judiciário e acaba conseguindo reverter, mas você ter uma administração contratual em juízo é muito ruim. Então, eu acho que muitas empresas que já entraram, já saíram, ou então empresas que entraram forte, empresas estrangeiras entraram forte, você vê nas novas licitações já não entrando mais, ou então entrando de forma tímida, decorre muito por conta desse tipo de movimento, essa falta de seriedade com relação ao trato do investimento privado. Então, eu acho que a gente precisa, aí, de alguma forma, permear essa atitude de parceria para baixo, né? Para entender que se ele está tratando mal o investidor aqui, o próximo provavelmente não vai ser tão sério ou não pode nem existir, né? E aí, evidentemente, que ele não vai ter recursos para desenvolver a infraestrutura como ela precisa nesses locais. Então, isso é uma questão muito séria, né? Então, que precisa ser resolvido. Tá? Então, acho que o principal ponto, até para trazer uma Brisa, nós temos ótimas relações com a Brisa foi um excelente parceiro, né? E acho que, se quiser voltar para o país, estamos de braços abertos para recebê-los. Obrigado, Roberto. Eu acho que agora passar o vídeo com o Javier, que deixou aqui para a gente, né? E depois a gente passa para uma abertura geral aqui com os nossos demais expositores aqui, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite dos organizadores, saudar José Roberto Afonso e, pelo intermédio do José Roberto Afonso, saudar a todos os presentes, a todos que nos veem e nos ouvem. Eu acho que um bom ponto de partida é apenas uma constatação, que há muitos anos nós, no Brasil, efetivamente, público, privado, investimos relativamente pouco em infraestrutura. Cerca desse ano 2022, estamos investindo em torno de 1,7% do PIB para todos os setores denominados de infraestrutura, né, que é transportes, telecomunicações, saneamento básico e energia elétrica. Esses 4 grandes setores, macro-setores, nós investimos cerca de 1,7%. Deveríamos estar fechando o ano em torno de 1,7%. E dos quais 1,1% vem do setor privado e 0,6% do setor público. A modernização da infraestrutura no país não é um processo de um governo, é de muitos governos. É, na verdade, digamos assim, um objetivo de Estado, com E maiúsculo, né? E nós, de acordo com os nossos cálculos, é algo que irá demorar
cerca de 20 anos, 2 décadas, se nós ampliarmos os investimentos de 1,7, 1,6 para algo em torno de 4% do PIB, de tal maneira que, no decorrer dos anos, o estoque de capital, que hoje é baixo, uma coisa é o fluxo, evidentemente, outra é o estoque, né? O fluxo hoje é baixo, mas o estoque também, até por decorrência, por investimentos muito baixos nas últimas décadas, o estoque hoje é em torno de 37% do PIB, um pouco menos. Eu imagino, e muitos cálculos apontam, que nós deveríamos ter um estoque de 60% do PIB. Isso quer dizer que você tem que fazer um esforço muito grande nas próximas 2 décadas de modernização, de ampliação dos investimentos e, de forma decorrente, ampliação dos estoques. Acho que o segundo ponto, que também é uma constatação, é que dos 4 grandes macrosetores, 2 nós estamos relativamente mais atrasados. Estamos relativamente mais adiantados, relativamente um pouco mais modernizados em telecomunicações. Não é por coincidência que isso foi privatizado, enfim, há cerca de 25 anos atrás, meados, já no final dos anos 90, na época do governo Fernando Henrique. E também tivemos grandes avanços mais recentes, mas continuamos bastante atrasados, mas avanços um pouquinho mais recentes em saneamento básico. O novo marco do saneamento básico foi aprovado em 2019 e é um marco que realmente vem transformando gradativamente esse setor, impulsionando, em primeiro lugar, o setor privado e também, em certa medida, até por decorrência, por incentivo também um pouco o setor público. Setor público, de passagem, quer dizer, as empresas estaduais e estatais continuam sendo as empresas dominantes nesse setor. E nós estamos, então, avançando em energia elétrica, principalmente na área de renováveis. O Brasil é uma potência em energias renováveis, com ênfase, evidentemente, em solar e eólica, e estamos relativamente mais atrasados, não apenas em saneamento básico, mas estamos começando a um processo de transformação, mas na área de transportes também. Então, um dos grandes desafios que nós enfrentamos e enfrentaremos nos próximos anos é a modernização do nosso sistema de transportes. Nesse caso, nós temos que investir mais, aí não há digamos assim, não há nenhum milagre, e temos que investir também melhor, temos que melhorar a qualidade do nosso investimento e investir mais. O investimento hoje no setor de transportes, dependendo de onde se olha, ele é crescentemente direcionado pelo setor privado. Ou seja, são concessões, em muito menor medida PPP. São basicamente concessões. Só que você tem, no âmbito federal, mais de 50 mil quilômetros de malhas, que uma boa parte das quais vão permanecer sob a égide, digamos assim, sob a responsabilidade do governo federal, e essa malha, que irá ser remanescente, digamos assim, apesar de todo o esforço de transferir uma parte para as concessões, vai necessitar de mais investimentos. Nós possivelmente vamos ter que dobrar os investimentos de algo em torno de 5, 6 bilhões para algo em torno de 12 bilhões anualmente. Estou falando de investimentos públicos direcionados pelo setor público no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT. Então, esse é um dos desafios, é a modernização das nossas rodovias. Mas isso não é o único desafio. Na realidade, nós precisamos melhorar a qualidade e modernizar e ampliar o conjunto dos modais. Ferrovias, rodovias, hidrovias, portos. Alguns avançamos mais, outros avançamos menos. Na minha percepção e nas nossas análises, eles indicam que nós temos, na realidade, hoje o custo logístico no país é muito elevado. Então, esse é um bom ponto de partida de olhar. Nosso custo logístico é da ordem de 13% do PIB, muito alto. Países continentais, Estados Unidos, Austrália, Canadá, o custo logístico, dependendo do país, é da ordem de 9,5% a 11% do PIB.
Então, nós temos, no mínimo, algo entre 2% a 2,5% do PIB que nós gastamos a mais comparado com esses países continentais. Consequentemente, o esforço de modernização é um esforço, sim, de redução dos custos logísticos. E está acontecendo, talvez não esteja acontecendo no ritmo necessário. O que quer dizer isso? Existe hoje uma revolução silenciosa na logística do nosso país. Está acontecendo hoje. De novo, talvez não no ritmo necessário. E essa revolução silenciosa, ela se dá de diferentes maneiras. Ela se dá por conta dos investimentos, fundamentalmente, do setor privado, tanto em rodovias quanto em ferrovias, um processo também que está acontecendo de modernização. Segundo, uma articulação melhor entre os modais, inclusive no âmbito portuário. Nos últimos 10 anos, houve realmente uma expansão muito grande e melhoria, tanto nos portos públicos, quanto nos chamados terminais privados e portos privados, e também uma maior competição entre os modais. Na realidade, a solução, por assim dizer, da logística no país não é apenas mais competição ou mais cooperação, é mais competição entre os modais, mas também mais cooperação e maior complementariedade entre eles, maior integração. O que talvez é uma grande novidade, é uma novidade dessa década, eu diria, dos últimos anos, é que o grau de informação dos usuários, principalmente no âmbito do agronegócio, mas não apenas no âmbito do agronegócio, é muito maior. Existe uma segunda geração, eu diria, no agronegócio brasileiro, melhor informado, muito mais conectado, como estamos todos nós, mas essa segunda geração é melhor conectada, mais conectada, e isso introjeta mais competição também. Mais informação quer dizer mais competição também nesse setor. Ou seja, nós temos um setor que está se modernizando a um ritmo ainda insuficiente, porque os investimentos são insuficientes, mas você não pode dizer que o setor está estagnado. Nós temos um desafio, nós temos que reduzir, eu diria, nos próximos 5 a 10 anos, o custo logístico do nosso país de algo entre 1,5% a 2%. E isso vai se dar com maiores investimentos, principalmente na melhoria da qualidade das nossas rodovias e também nas ferrovias e hidrovias, e segundo, uma melhor articulação entre esses modais. Está acontecendo, nós temos que acelerar esse processo. Existe uma parte que está no nosso Congresso de legislação. Então, o grande desafio é, reduzir a insegurança jurídica que ainda permanece no nosso país, que, digamos assim, contrai, ou pelo menos é um impeditivo parcial aos investimentos, ao melhorar a qualidade da previsibilidade regulatória, a qualidade das agências, e assegurar que as agências não sejam politizadas, não sejam usadas politicamente. Melhorar também a financiabilidade dos projetos, existe uma agenda para isso, introduzir o Project Finance, e, finalmente, você realmente dá o salto nos próximos anos, não apenas no modal rodoviário, sim, nós precisamos modernizar, precisamos melhorar a qualidade do modal rodoviário, mas não apenas, mas no ferroviário e principalmente algo que nós estamos um pouco mais atrasados no hidroviário. Enfim, acho que é isso. Enfim, agradeço então mais uma vez o convite dos organizadores e boa tarde a todos. Agradecer ao Cláudio pelo envio do vídeo, pela participação, e acho que encaminhando já para o final do nosso painel, acho que a mensagem final tanto do presidente Wander quanto também do Roberto, para a gente atender a nossa pontualidade até às 17h30, mas sem deixar de passar e colocar para os nossos expositores aqui as mensagens finais. Até mesmo que muito foi colocado, o presidente Wander, e muito dos desafios, não só logística e transporte, mas também, eu acho, um pouco de mobilidade no que se refere a transporte de passageiros. Eu acho que a pandemia acentuou muito na transversalidade, no repensar, seja o transporte urbano, mas também o transporte interestadual, a forma de custeio, a forma de financiabilidade, que, vis-a-vis, isso tem uma certa correlação com o transporte de cargas também na competitividade nacional, seja ele urbano,
transporte sobre rodas, também transporte sobre trilhos, é algo que o Brasil ainda está a avançar no que se refere ao transporte ferroviário, mas também estamos muito aquém no que se refere ao transporte de passageiros. Estou fazendo esse mix, e depois já passando por Roberto, para fazer quais são as perspectivas que se vê do Grupo CCR para o Brasil nos próximos 4 anos, tanto em todos os modos seus de atuação. Acho que passando agora primeiro o presidente Wander. Muito obrigado. Com relação ao transporte de passageiros, é importante que tenha uma segurança jurídica também. E a segurança jurídica implica em que os contratos sejam respeitados. Com relação à mobilidade urbana, a gente tem que procurar interpretar a nossa Constituição no sentido de que deve-se privilegiar o interesse do coletivo em detrimento do interesse do individual. E no Brasil, o que a gente tem visto é o contrário. Você facilita a utilização do transporte, o pequeno transporte, seja em motocicleta, seja em automóvel, em detrimento do transporte de passageiros. Temos que acabar com a cultura de que o governo, seja municipal ou estadual, não deve financiar ou não deve subsidiar empresários de transporte. O pensamento tem que ser diferente. Cabe ao governo subsidiar o transporte da população mais pobre que utiliza o transporte urbano. Então, outra forma de pensar é melhorar a qualidade com mais previsibilidade. E para ter previsibilidade no transporte urbano, rodoviário urbano, no Brasil, a quantidade de metrô é muito pequena, eu preciso de saber qual tempo de viagem eu vou gastar. E para mim ter o tempo de viagem, eu tenho que ter corredores exclusivos. Aí isso faz com que vai atrair todo mundo para o transporte urbano. Quando o transporte urbano for mais rápido do que o privado, eu vou deixar meu carro em casa para o final de semana, para uma viagem com a família, e vou utilizar o transporte urbano. E para isso tem que ter a previsão de respeito aos contratos. De forma clara e objetiva, nós não podemos incentivar o transporte clandestino, que concorre de forma predatória com o transporte público. E a mesma situação se faz no intermunicipal e interestadual. A CNT não tem nada contra aplicativos, nossos empresários, nossos representados utilizam dos aplicativos para vender passagem, mas a gente quer que a regra, principalmente a regra de segurança, seja aplicada a todos. Nós não podemos permitir que alguém entre com a ideia de que eu estou barateando o custo com o aplicativo, realmente é um custo mais barato, mas é o custo de vidas. Eu falo vidas porque a quantidade que trabalha no aplicativo, ela é 10 vezes maior do que no transporte regular. Por que tem mais acidente? Porque não tem controle de jornada, porque o motorista trabalha 24 horas rebitado, porque não faz manutenção dos veículos e porque não tem respeito ao consumidor. Então, nós somos a favor da competição, mas com qualidade, com regras claras para poder garantir principalmente a saúde e a segurança do usuário. Com relação ao que precisamos fazer, nós já falamos daqui de aumentar investimento público em infraestrutura, inclusive defendemos que isso seja retirado do teto de gasto do Brasil, porque o teto é necessário existir para gasto. Investimento é outra história, investimento, como dito no primeiro painel, ele traz um retorno, a cada 0,5% do PIB vai gerar 1,5% a 2% de crescimento no PIB. Então, que se pensar, que tratar o investimento de forma diferenciada do gasto. E aperfeiçoar também os editais de concessão para poder dar facilidade. Nós temos no Brasil 2 BRs importantes, a 040 e a 262, que tiveram as concessões devolvidas, mas não conseguiram ainda ser relicitadas. Então, é preciso ter agilidade nesses processos para dar velocidade. E conceder as rodovias que são possíveis conceder, Guilherme. Tem a 381 em Minas Gerais, que está bem dizer pronta, tem as BRs, conjunto de BRs do Paraná, que precisa de ser licitado, então cabe aí agora ao governo e à agência fazer com que isso seja feito de forma mais rápida, sem abrir mão da segurança. Outra situação importante é a BR dos Rios, ela vai cuidar do transporte interno, e no Brasil, no norte principalmente, é fundamental tanto no transporte passageiro quanto no de cargas. Muitos municípios são atendidos apenas
pelo transporte aquaviário. Então, uma regulamentação para garantir desenvolvimento, segurança principalmente, é fundamental para podermos ter um desenvolvimento equilibrado. Já finalizando, eu quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estarmos debatendo um importante fórum. Muito obrigado. Falando um pouco das perspectivas da CCR, nós investimos entre 2019 e 2022 algo em torno de 10 bilhões de reais nesses 3 modais, né? Temos já contratado números muito próximos desse valor para os próximos 3 anos, né? Então, a CCR vai continuar investindo forte na infraestrutura. Também a CCR está muito atenta aos novos projetos. Falou-se aqui do Paraná, estamos estudando. Toda nova concessão que pegue um desses 3 modais que nós atuamos serão estudadas e, se rentáveis, se atrativas, iremos participar com certeza. Vale aqui a pena destacar a melhoria da qualidade das modelagens das novas concessões. Tá? Nós temos percebido aí que as agências têm feito muito, assim, uma interlocução muito forte, não só com a sociedade, mas com o setor privado, com relação à estruturação de projetos, de forma que esses projetos saiam para a rua de forma muito atrativa para o investidor privado, né? Então, essa prática muito saudável tem que continuar, né? E nós vamos apoiar o que for necessário para que isso continue, né? Com relação, falando um pouco de transporte público, né? A gente tem aí 6 linhas de metrô, temos barcas no Rio de Janeiro, que todos esses modais foram extremamente afetados aí pela pandemia, né? E até pela mudança do comportamento dos usuários, ou seja, hoje em dia tem muita gente fazendo home office, né? Evidentemente que a demanda não voltou ao que era antes da pandemia, né? Então, a CCR está se reinventando, né? Reduzindo custos, fazendo otimizações para que possa entregar para o acionista o mesmo nível de rentabilidade de seus ativos, mas esses projetos todos de transporte público têm uma dependência muito grande do Estado, do município, como já foi falado aqui dentro. Existe um subsídio grande desses atores para que o transporte fique de pé, né? São transportes que exigem investimento muito pesado, que não consegue ser remunerado apenas pela tarifa paga pelo usuário, né? E para que isso funcione, para que você tenha parceiros privados, sérios, prestando serviços de qualidade, é fundamental que esses atores cumpram seus contratos, né? Então, não adianta você faz a licitação, estabelece obrigações contratuais e depois, quando a demanda não atinge aquilo que estava no estudo, você passe a questionar os mecanismos de mitigação de demanda, queira reinterpretar a cláusula de contrato. Então, assim, isso não pode acontecer, né? Nós falamos aqui de segurança jurídica e, para garantir um transporte de qualidade para o usuário, a gente precisa que haja privado e Estado andando de mãos dadas aqui e fazendo acontecer. Então, perspectiva para o futuro, continuaremos investindo, acreditamos no Brasil e é isso, gente. Muito obrigado. Bom, acho que seguindo a pontualidade aqui, vamos terminar às 17h30, mas antes quero muito agradecer aqui aos expositores, sobretudo ao presidente Wander, cumprimentá-lo pela excelente, percussiente gestão que tem sido feita através da CNT e muitos marcos regulatórios têm sido envolvidos nessa atuação da entidade e os avanços estão aí presentes. Também agradecer a CCR por acreditar nos projetos que se tem no Brasil, não só acreditar, mas ter a certeza dos avanços que têm sido feitos. O país saiu de uma última década de piores contratos, mas agora estamos numa perspectiva de exportadores de modelagens e também de cláusulas regulatórias. E, sobretudo isso, numa efetiva participação de controle social e muito que o Cláudio colocou de agências de Estado, que independentes do governo que esteja aí, os avanços estarão presentes, os projetos continuarão em gestão e os avanços também. E mais uma vez agradecer ao IDP, à FGV e comentar o FIB por esse calendário aqui, por esse evento que já faz parte do calendário oficial, discussões presentes, importantes no cenário não só nacional como internacional. Muito obrigado a todos e um ótimo evento.